Existe uma verdade dura que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Depois dos 60, o maior risco emocional não é ficar sozinha. É se envolver com alguém a partir da carência, do medo e da sensação de que o tempo está acabando. É aí que muitas mulheres inteligentes, experientes e fortes acabam se machucando profundamente. Não por ingenuidade, mas porque o cérebro, quando está carente, funciona de forma diferente. E entender isso muda tudo. O que eu vou te contar aqui não é opinião, é observação clínica aliada à neurociência. A solidão prolongada altera a química do cérebro. Ela aumenta o cortisol, diminui serotonina e bagunça completamente a percepção de risco. Isso faz com que qualquer pessoa que apareça oferecendo atenção, carinho e promessas pareça muito mais confiável do que realmente é. E é exatamente nesse ponto que muitas mulheres maduras confundem amor com alívio emocional. Confundem presença com compromisso. Confundem desejo com cuidado. Antes de continuar, se esse tipo de conversa faz sentido para você, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui a gente fala de saúde emocional sem romantização e sem fingir que certos assuntos não existem. E isso só chega a mais mulheres quando você participa. Agora deixa eu te contar algo que vejo acontecer com frequência no consultório. Mulheres que passaram décadas cuidando de todo mundo, sustentando casas, criando filhos, atravessando casamentos longos, chegam a um momento da vida em que finalmente ficam sozinhas. E, em vez de viver esse período como reconstrução, entram em pânico. Não porque estejam frágeis, mas porque nunca aprenderam a estar consigo mesmas. A sociedade ensinou que mulher sozinha é mulher fracassada. E isso cria um medo silencioso, profundo, quase inconsciente. Foi exatamente isso que aconteceu com uma paciente que vou chamar de Marisa. Mulher de quase 60 anos, bem-sucedida, filhos criados, vida organizada. Conheceu um homem charmoso, atencioso, cheio de frases bonitas. Em poucos meses, ele já estava dentro da casa dela, da vida dela, das decisões financeiras dela. O final foi devastador. Perda de dinheiro, de paz, de confiança em si mesma. Quando ela me perguntou como pôde cair numa situação dessas, a resposta foi simples e dolorosa. Ela não caiu por burrice, caiu por vulnerabilidade emocional. E aqui entra um ponto crucial. Amor na maturidade pode ser maravilhoso, profundo e saudável, mas também pode ser a armadilha perfeita. Porque nessa fase da vida você já tem patrimônio, história, filhos, responsabilidades e muito menos margem para erro. Aos 20, você quebra a cara e recomeça. Aos 60, o custo emocional, financeiro e psicológico de uma escolha errada é muito maior. Por isso eu te faço agora uma pergunta que pode incomodar, mas precisa ser feita. Você está buscando amor ou está tentando fugir da solidão? Parece a mesma coisa, mas não é. Buscar amor parte de um lugar de inteireza. Fugir da solidão parte do medo. E quando a escolha vem do medo, você aceita sinais que nunca aceitaria se estivesse bem consigo mesma. Tem outro detalhe que quase ninguém fala. Quando alguém diz que você é a salvação da vida dele, que sem você ele não é nada, que você o completa, isso não é romantismo. É um alerta. Relacionamentos saudáveis são encontros entre pessoas inteiras, não tentativas desesperadas de preenchimento. Ninguém deveria carregar o peso emocional de salvar outra pessoa. E os números confirmam isso. Os casos de violência psicológica e financeira contra mulheres acima dos 50 cresceram de forma alarmante nos últimos anos. Na maioria das vezes, o agressor é um companheiro recente. Alguém que chega se oferecendo como cuidado e sai levando paz, dinheiro e dignidade. Isso não é exceção. É padrão. E ignorar isso não te torna mais romântica, só mais vulnerável. Existe também a confusão entre química e vínculo. Desejo, tesão, intensidade não são prova de amor. São dopamina. Prazer imediato. Vínculo verdadeiro envolve tempo, coerência, respeito, valores alinhados. Quando a intensidade passa, o que fica? Essa é a pergunta que quase ninguém faz no começo e que cobra um preço alto depois. Então, se tem algo que você já não precisa depois dos 60, é se entregar rapidamente só porque alguém despertou algo que estava adormecido há anos. Você não precisa provar que ainda é desejável. Você não precisa agarrar uma oportunidade por medo de não haver outra. Pressa emocional é inimiga da lucidez. Para encerrar essa primeira parte, eu quero te pedir algo simples. Escreve nos comentários, com toda honestidade, o que mais te assusta hoje, ficar sozinha ou ficar com alguém errado? Essa resposta diz muito sobre o momento emocional que você está vivendo. E se esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, compartilha. Às vezes uma conversa como essa evita um sofrimento enorme lá na frente.
Depois que a gente entende que o maior risco não é ficar sozinha, mas se relacionar a partir do medo, surge uma pergunta inevitável: por que tantas mulheres maduras ainda se sentem culpadas quando colocam limites? Essa culpa é uma das coisas mais pesadas que você já não precisa carregar depois dos 60. Muitas mulheres dessa geração foram educadas para agradar, para não decepcionar, para não criar conflito, para ser compreensiva, paciente, acolhedora, mesmo quando isso significava engolir desconfortos, desrespeitos e silêncios dolorosos. O problema é que esse padrão, que talvez tenha sido útil em algum momento da vida, se torna extremamente perigoso na maturidade, especialmente nos relacionamentos afetivos. Quando você sente culpa por dizer não, você abre mão da própria proteção emocional. Você passa a negociar coisas inegociáveis. Aceita pressa que não faz sentido, comportamentos que te deixam desconfortável, atitudes que você mesma não consegue explicar, mas insiste em justificar. E quase sempre essa justificativa vem disfarçada de empatia. Ele sofreu muito, ele teve uma vida difícil, ninguém é perfeito. Tudo isso pode ser verdade, mas não é sua responsabilidade consertar ninguém. Uma das maiores armadilhas emocionais depois dos 60 é acreditar que ser compreensiva significa se adaptar a qualquer coisa. Não significa. Ser madura não é ser permissiva. É ser criteriosa. É saber diferenciar empatia de autoabandono. Existe também uma crença silenciosa que machuca muito. A ideia de que, nessa fase da vida, não dá mais para ser exigente. Como se exigir respeito, coerência e estabilidade fosse luxo de gente jovem. Isso é falso. Na verdade, é exatamente agora que você precisa ser mais exigente, porque você tem menos tempo e mais a perder. Outro ponto importante é a comparação. Muitas mulheres maduras se comparam com versões mais jovens de si mesmas ou com mulheres mais novas. Comparação com aparência, com energia, com oportunidades. Isso corrói a autoestima e cria uma sensação constante de inadequação. E uma mulher que se sente inadequada aceita menos do que merece. Porque, no fundo, acha que não tem muito a oferecer. Mas a verdade é que maturidade traz algo que juventude não traz: clareza. Clareza sobre limites, valores, desejos reais. Clareza sobre o que você não quer mais viver. E essa clareza é um ativo poderoso. O problema é que, quando você se compara, você perde contato com isso. Relacionamento saudável não começa com intensidade. Começa com coerência. As atitudes precisam acompanhar as palavras. A história precisa fechar. O comportamento precisa ser consistente ao longo do tempo. Quem está realmente interessado não tem pressa em te confundir, nem medo de ser conhecido de verdade. E aqui entra outro ponto que poucas mulheres gostam de encarar. Às vezes, o problema não é o outro. É o padrão que se repete. Se você percebe que sempre acaba em relações onde dá mais do que recebe, onde se sente insegura, onde precisa se esforçar demais para ser escolhida, isso merece atenção. Não para se culpar, mas para se cuidar. Padrões emocionais não mudam sozinhos. Eles mudam quando são reconhecidos. E reconhecer não é fácil, porque implica admitir que certas escolhas vieram de feridas antigas, de carências não resolvidas, de medos que você aprendeu a esconder bem. Mas é justamente esse reconhecimento que te devolve o poder de escolher diferente. Você não precisa aceitar alguém só porque ele apareceu. Você não precisa se justificar por querer ir devagar. Você não precisa se sentir culpada por proteger o que construiu ao longo da vida. Amor saudável não atropela, não confunde, não exige sacrifício constante. Para fechar essa parte, eu quero te convidar a uma reflexão simples. Pensa nas últimas decisões afetivas que você tomou. Elas vieram da calma ou da urgência? Da escolha ou do medo? Escreve nos comentários apenas uma palavra que represente isso. Pode ser pressa, culpa, clareza, medo ou consciência. Essa troca ajuda muito mais gente do que você imagina. Se você conhece alguém que vive se sentindo culpada por dizer não, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes ouvir isso de fora ajuda a enxergar o que, por dentro, está confuso demais. Chega um ponto da vida em que continuar agradando deixa de ser gentileza e passa a ser autoviolência. Depois dos 60, isso fica ainda mais evidente, porque o corpo sente, a mente cobra e a alma se cansa. O problema é que muitas mulheres demoram a perceber que o cansaço que sentem não vem da idade, mas do excesso de concessões feitas ao longo dos anos. Parar de agradar não é virar alguém dura, fria ou egoísta. É parar de se colocar sempre em último lugar. É entender que você não precisa explicar demais, justificar tudo ou pedir desculpas por existir do jeito que é. Quem se ofende com seus limites geralmente se beneficiava da sua falta deles.
Existe um mito perigoso de que mulher madura precisa ser mais tolerante. Na prática, o que isso tem feito é empurrar muitas mulheres para relações drenantes, amizades desequilibradas, vínculos familiares onde elas continuam sendo pilar de tudo, mesmo quando já não têm mais energia para isso. E quando finalmente dizem não, são vistas como ingratas, difíceis ou egoístas. Isso dói, porque ativa o medo antigo de rejeição. Mas aqui vai uma verdade que liberta. Quem só gosta de você quando você se anula, não gosta de você de verdade. Gosta da função que você desempenha, do cuidado que oferece, da disponibilidade constante. E quando você muda o papel, a relação balança. Não porque você errou, mas porque ela nunca foi equilibrada. Autocompaixão entra exatamente nesse ponto. Não é passar a mão na cabeça para tudo, nem se colocar como vítima eterna da própria história. É reconhecer que você fez o melhor que pôde com as ferramentas emocionais que tinha em cada fase da vida. É parar de se punir por escolhas feitas em contextos de dor, medo ou solidão. É trocar a pergunta por que eu fui assim, por o que eu precisava naquele momento. Muitas mulheres carregam uma cobrança interna cruel. Se julgam por terem ficado tempo demais em relações ruins, por terem confiado em quem não merecia, por não terem se protegido como acham que deveriam. Só que esse julgamento não repara nada. Ele só mantém a ferida aberta. Autocompaixão fecha ciclos. Culpa prolonga sofrimento. E existe algo muito importante que quase ninguém fala: colocar limites pode gerar solidão no começo. Algumas pessoas se afastam. Algumas dinâmicas se rompem. Isso assusta, especialmente se você passou a vida toda sendo o ponto de apoio de todos. Mas essa solidão inicial é diferente da solidão crônica que vem de se sentir invisível mesmo acompanhada. Uma dói, a outra adoece. Quando você começa a se respeitar, muda a forma como se relaciona com tudo. Com filhos adultos, com amigos, com parceiros, com o próprio tempo. Você para de se explicar tanto. Para de negociar valores básicos. Para de aceitar migalhas emocionais em troca de presença. E isso não te faz perder amor. Te faz filtrar. Outro ponto delicado é aprender a dizer não sem raiva. Não é preciso brigar, atacar ou justificar longamente. Isso não funciona para mim já é suficiente. Quem insiste depois disso não está buscando diálogo, está testando até onde pode ir. E esse teste só continua se você permitir. Depois dos 60, a vida pede leveza. Relações que somam. Conversas que não cansam. Presenças que não drenam. Se estar com alguém exige que você se diminua, se cale ou se adapte o tempo todo, o preço está alto demais. Amor saudável não exige que você se perca para manter o vínculo. Quero te convidar agora a observar algo simples no seu dia a dia. Em quais situações você diz sim querendo dizer não? Pode ser pequeno. Um convite, um favor, uma conversa que te cansa. Presta atenção nisso hoje e comenta aqui embaixo se você conseguiu perceber pelo menos uma situação assim. Só perceber já é um passo enorme. Muita gente que acompanha o canal assiste sempre, mas ainda não está inscrita. Dá uma olhadinha agora para ver se esse é o seu caso. Se fizer sentido para você, se inscreve e ativa as notificações. Assim você recebe os próximos vídeos e continua essa conversa comigo. Existe um peso silencioso que muitas mulheres carregam depois dos 60 e que consome uma energia enorme: viver presa ao passado. Não apenas as dores, mas também as idealizações. O passado vira referência para tudo. Para comparar, para se culpar, para justificar escolhas ruins no presente. Enquanto você vive olhando para trás, perde a chance de construir algo diferente agora. Muitas mulheres passam anos ruminando arrependimentos. Pensando no que poderiam ter feito diferente, no relacionamento que não deveria ter continuado, na oportunidade que deixaram passar, na versão de si mesmas que acham que perderam. Outras fazem o movimento oposto e romantizam demais o passado, como se tudo tivesse sido melhor antes. Nenhuma das duas posturas ajuda. As duas aprisionam. O cérebro tem um viés poderoso chamado viés de retrospectiva. Ele distorce memórias conforme o estado emocional atual. Quando você está triste, o passado parece mais bonito. Quando está frustrada, o passado vira uma sequência de erros. Mas a realidade é que você tomou as decisões que conseguiu tomar com os recursos emocionais, financeiros e sociais que tinha naquela época. Julgar essa mulher do passado com a consciência de hoje é injusto e cruel. Outro peso que aparece com força nessa fase da vida é o medo do julgamento. O medo do que vão dizer se você terminar um relacionamento. Se você ficar sozinha. Se você escolher algo diferente do esperado. Muitas mulheres permanecem em vínculos ruins apenas para evitar comentários, olhares, perguntas inconvenientes.
Como se a opinião dos outros fosse mais importante do que a própria paz. Só que existe algo libertador que precisa ser dito com clareza. As pessoas sempre vão julgar. Se você fica, julgam. Se você sai, julgam. Se você está acompanhada, julgam. Se está sozinha, julgam. Então basear suas escolhas na tentativa de evitar julgamento é um jogo perdido desde o início. Quem não vive a sua vida não paga o preço das suas decisões. E aqui entramos num ponto essencial: relações que drenam energia. Nem todo relacionamento que dura anos é saudável. Nem todo vínculo familiar precisa ser mantido a qualquer custo. Nem toda amizade antiga merece continuar só porque existe história. Depois dos 60, o tempo fica mais precioso. A energia diminui. O corpo pede mais cuidado. E gastar isso com pessoas que te deixam ansiosa, culpada ou diminuída não é maturidade. É descuido consigo mesma. Você pode amar alguém e ainda assim escolher distância. Pode desejar o bem e, ao mesmo tempo, não permitir acesso à sua intimidade. Amor maduro não exige presença constante em ambientes que te fazem mal. Exige discernimento. Muitas mulheres confundem lealdade com autoabandono. Ficam em relações desequilibradas porque sempre foi assim, porque já passamos por tanta coisa juntos, porque não dá mais para mudar agora. Dá sim. Sempre dá. O que não dá é continuar se adoecendo para manter aparências. Outro ponto importante é perceber como certas pessoas se comportam quando você começa a mudar. Quando você impõe limites, quando fica menos disponível, quando para de resolver problemas que não são seus. Algumas reagem com culpa, outras com raiva, outras com chantagem emocional. Isso não é sinal de que você está errada. É sinal de que a dinâmica estava baseada no seu excesso. Libertar-se do passado não é apagar memórias. É parar de deixar que elas comandem suas decisões. Libertar-se do julgamento não é virar alguém diferente. É entender que a sua vida não precisa de aprovação coletiva. Libertar-se de relações drenantes não é virar solitária. É abrir espaço para relações mais leves, mais verdadeiras, mais respeitosas. Para encerrar essa parte, eu quero te convidar a uma reflexão honesta. Existe hoje alguém na sua vida que, depois do contato, te deixa mais cansada do que estava antes? Se sim, escreve nos comentários apenas sim ou não. Às vezes nomear já é o primeiro passo para mudar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive presa ao passado ou se anulando para evitar julgamento. Uma conversa dessas pode ser um ponto de virada. Depois de tudo que conversamos até aqui, existe uma última libertação que muitas mulheres só percebem tarde demais: parar de adiar a própria vida. Depois dos 60, o tempo deixa de ser uma ideia abstrata e passa a ser sentido no corpo, na energia, na disposição. E justamente por isso, continuar empurrando sonhos, vontades e projetos para depois se torna um dos maiores desperdícios emocionais dessa fase da vida. Muitas mulheres passam décadas vivendo para os outros. Para os filhos, para o marido, para o trabalho, para a família. Quando finalmente chega o momento em que poderiam olhar para si mesmas, fazem o contrário. Continuam se anulando, agora por medo. Medo de começar algo novo. Medo de errar. Medo de parecer ridícula. Medo de ouvir que já passou da idade. E assim vão ficando paradas, esperando um dia perfeito que nunca chega. A verdade é simples e dura ao mesmo tempo. Não existe momento ideal. Existe o momento possível. E ele é agora. Não quando tudo estiver resolvido. Não quando alguém autorizar. Não quando você se sentir totalmente pronta. Porque essa sensação de prontidão completa raramente aparece. O que aparece é a coragem de dar pequenos passos mesmo com insegurança. Outro peso invisível que precisa ser largado é a autoexigência excessiva. A cobrança de ter que fazer tudo certo, de não errar mais, de não passar vergonha. Essa rigidez interna paralisa. Faz com que você nem tente. Só que viver evitando o erro não é viver. É apenas sobreviver com medo. Existe também a armadilha das obrigações sociais vazias. Convites que você aceita por educação. Presenças que você mantém por hábito. Compromissos que drenam sua energia e não te devolvem nada. Depois dos 60, você não precisa mais ocupar espaços onde não se sente vista, ouvida ou respeitada. Tempo virou um recurso precioso demais para ser desperdiçado com o que não faz sentido. E tem ainda um ponto delicado: expectativas irreais sobre os filhos. Muitos filhos adultos seguem suas próprias vidas, o que é natural. Esperar que eles preencham vazios emocionais, tragam propósito ou estejam sempre disponíveis é uma receita para a frustração. Amor não é dependência. Relação saudável entre mãe e filhos adultos envolve afeto, mas também autonomia emocional.
Chega um momento em que você precisa aceitar que a vida agora é sua. Não como abandono da família, mas como reconquista de si mesma. E isso pode ser assustador no início. Ficar sozinha consigo mesma, sem distrações, sem fugir para relações, compromissos ou telas, faz emergir sentimentos antigos. Tristeza, medo, vazio. Mas esses sentimentos não são inimigos. São sinais de coisas que precisam ser cuidadas. Quando você aprende a estar bem sozinha, algo muda profundamente. Você deixa de escolher pessoas por carência. Passa a escolher por afinidade. Deixa de aceitar qualquer coisa só para não ficar só. Passa a selecionar. E isso vale para relacionamentos amorosos, amizades, ambientes e até hábitos diários. Existe uma diferença enorme entre solidão escolhida e solidão imposta. A primeira é espaço de crescimento. A segunda é prisão emocional. E muitas mulheres confundem as duas porque nunca foram ensinadas a se fazer companhia. Amor saudável, nessa fase da vida, só acontece quando você não precisa dele para se sentir inteira. Quando você já construiu uma vida que faz sentido sozinha. Aí sim, se alguém aparecer, será para somar. Não para salvar, preencher ou consertar. Para fechar, eu quero te propor algo simples e poderoso. Durante os próximos dias, escolha conscientemente fazer algo sozinha que te dê prazer. Pode ser caminhar, escrever, pintar, ouvir música, sentar em silêncio. Observe o que surge. Sem julgar. Sem fugir. Depois, se quiser, volta aqui e conta nos comentários como foi essa experiência. Isso pode inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Se você chegou até aqui, verifica se já está inscrita no canal. Muita gente acompanha os vídeos, mas não se inscreve, e isso faz diferença para que esse conteúdo continue chegando a mais mulheres. Se fizer sentido, ativa também as notificações para não perder os próximos vídeos. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que esteja vivendo conflitos parecidos. Informação, quando compartilhada, protege, fortalece e transforma. Lembra sempre, você não está atrasada. Você não perdeu o tempo. Você não precisa se encaixar em expectativas que não fazem mais sentido. Essa fase da vida pode ser uma das mais conscientes, livres e verdadeiras que você já viveu. E você merece viver bem, com ou sem relacionamento, mas sempre com dignidade, respeito e amor próprio.